Sabe qual é o segredo para vencer qualquer discussão? Hoje a gente vai abrir a caixa preta e revelar 3 táticas de um manual proibido. Um manual escrito por um dos filósofos mais geniais e, olha, mais mal-humorados da história. E ele ensina exatamente isso, como ter razão, mesmo quando você está completamente errado. Então se ajeita aí, porque a gente vai mergulhar fundo na mente de Arthur Schopenhauer e na sua obra-prima da desonestidade intelectual, A Arte de Ter Razão. Vamos lá, seja sincero comigo. Pensa naquela sensação, sabe? Aquele calor subindo, o coração batendo mais forte. Você tá ali, no meio da briga, com todos os fatos, com a lógica, com a razão do seu lado, e do nada, a outra pessoa começa a distorcer tudo o que você diz, a te provocar, a te tirar do sério, e no fim das contas, para todo mundo que tá assistindo, ela sai como uma grande vencedora. É uma das coisas mais frustrantes do mundo, não é? Pois é. Se isso já aconteceu com você, fica tranquilo, porque não foi por acaso. Isso é técnica. E hoje você vai aprender a enxergar essa, digamos, magia negra da argumentação. Beleza. Para a gente entender as regras desse jogo sujo, a gente precisa primeiro conhecer quem foi o cara que escreveu o manual. E olha, o nosso guia para esse submundo da discussão não é nenhum coach sorridente, viu? Muito pelo contrário. Vamos conhecer o nosso mestre sombrio dos debates. Olha bem para essa cara. Esse aí é o Arthur Schopenhauer. Ele tem a expressão de quem acabou de receber a notícia de que a humanidade não deu certo. E, para ser justo, era mais ou menos isso que ele pensava. Schopenhauer era um pessimista de carteirinha. Para ele, a vida não era sobre buscar a felicidade, era sobre tentar escapar do sofrimento. E tudo isso por causa de uma força cega, irracional, que ele chamou de vontade. Pensa nessa vontade como o motor dos nossos desejos que nunca acabam, da nossa teimosia, da nossa vaidade. E foi justamente por acreditar que a gente é movido por essa vaidade que ele resolveu estudar as discussões. Ele sacou que, na maioria das vezes, a gente não debate para encontrar a verdade. A gente debate para impor a nossa vontade em cima da do outro. O objetivo não é conhecimento, é poder. E claro, essa amargura toda não veio do nada, né? Todo grande vilão tem uma história de origem. E a do nosso amigo Schopenhauer é pura e simplesmente ressentimento. Imagina só, em 1818 ele publica a obra da vida dele, O Mundo como Vontade e Representação. E o que acontece? Nada. Silêncio total. O livro foi um fiasco. Para piorar a situação, ele resolve dar aulas na Universidade de Berlim. Só que lá, a estrela do rock da filosofia era um cara chamado Hegel. E Hegel era o oposto de tudo que Schopenhauer acreditava. Otimista, idealista e super popular. Aí o que o nosso gênio arrogante faz? Marca as aulas dele no mesmo horário das do Hegel, achando que ia esvaziar a sala do rival. Adivinha? Ninguém apareceu na aula dele. Ninguém. Essa humilhação, essa raiva de ver o que ele chamava de charlatanice vencendo a genialidade, foi o que o motivou a estudar a funda mecânica da desonestidade que parecia dar tão certo no mundo. E foi aí que a ficha caiu para ele. Schopenhauer teve uma revelação meio sombria. Ele percebeu que, para a maioria das pessoas, um debate não é um lugar para buscar a verdade. É uma arena. Uma arena de gladiadores, onde a vaidade é a única coisa que importa. O objetivo não é sair de lá mais inteligente. É sair de lá como campeão. A verdade é só um detalhe chato se ela atrapalhar a vitória. Então, se o debate é um esporte de combate, ele pensou, alguém precisa escrever o manual de instruções. E ele deu um nome para essa arte, chamou de dialética erística. E a definição já entrega o jogo todo. É a arte de discutir para ter razão, não importa se os meios são justos ou não. A parte em latim ali, per fas et nefas, é o pulo do gato. Significa pelo certo e pelo errado. Ou seja, vale tudo. Schopenhauer não está aqui para te ensinar a ser bonzinho, ele está te entregando um manual de luta. Sabe, alguns golpes são permitidos, outros são totalmente legais, tipo um golpe baixo quando o juiz vira as costas. Para a dialética erística, tanto faz. O que importa é vencer, é sair com a mão levantada no final, mesmo que você tenha jogado sujo do início ao fim. Para ficar ainda mais claro, vamos pensar assim. De um lado, a gente tem a lógica. O objetivo da lógica é descobrir o que é verdade. As ferramentas são o raciocínio, as evidências, os fatos. O resultado? Conhecimento. Do outro lado, a gente tem a dialética erística. O objetivo? Sair por cima. As ferramentas? Estratégias, truques, manipulação. E o resultado? Aplausos e um oponente humilhado. É basicamente a diferença entre uma expedição científica e uma luta de rua. Hoje, a gente vai aprender os golpes da luta de rua. Muito bem. Agora que a gente já entendeu a teoria por trás da malandragem, chegou a hora de abrir a caixa de ferramentas. Schopenhauer listou 38 estratagemas, que são basicamente 38 golpes proibidos de uma discussão. Como não dá para falar de todos, eu separei 3 dos mais comuns, mais poderosos e que, olha, eu garanto que já usaram contra você. Talvez até hoje.
Pense nisso como seu acesso aos cheat codes da vida real. Vamos começar pelo começo, a base de vários outros truques. O estratagema número 1. Olha a maldade general disso aqui. A tática é a seguinte: você pega o que a outra pessoa disse, uma coisinha específica, e estica, exagera, generaliza, até virar um monstro, uma caricatura. Por que fazer isso? Simples. Uma afirmação específica é um alvo pequeno, difícil de acertar. Já uma afirmação gigante e exagerada é um alvo enorme, cheio de buracos para você atacar sem dó. O exemplo é quase uma piada, mas é perfeito. Você fala uma coisa simples. Ah, eu gosto de cachorros. Aí a outra pessoa vira e fala: Ah, então quer dizer que você odeia gatos, pássaros e todos os outros animais do planeta? Percebeu? A discussão não é mais sobre você gostar de cachorro. Agora você tem que se defender dessa acusação maluca de que odeia o resto da fauna. Na vida real, isso acontece o tempo todo. Alguém fala: A gente precisa repensar os gastos nessa área. E o outro já vem: Ah, então você é contra o serviço público e quer que as pessoas fiquem desamparadas? É exatamente a mesma tática. Ela distorce o que você disse e te joga na defensiva. Ok, agora vamos por uma tática de sabotagem puramente psicológica. Essa é perigosíssima, especialmente na internet. É a favorita dos trolls de plantão. Estratagema número 8. Schopenhauer, mesmo sem a neurociência de hoje, já tinha sacado uma coisa fundamental. A raiva desliga o nosso cérebro racional. Quando a gente fica com raiva, a gente para de pensar e começa a reagir. A gente entra no modo luta ou fuga. Quem tá com raiva não consegue julgar direito, comete erros bestas, fala o que não deve. Então a tática aqui não é atacar o argumento da pessoa, é atacar a pessoa para que ela fique com raiva e se sabote sozinha. É genial e covarde ao mesmo tempo. Pensa numa discussão de internet sobre um filme. Você vai lá e escreve uma análise super bem pensada. Aí, em vez de discutir seus pontos, alguém comenta: Nossa, é até engraçado você falando de roteiro, sendo que você adora aquele outro filme que todo mundo sabe que é um lixo. Quem tem um gosto desses não deveria nem dar opinião. O que aconteceu? Seu argumento foi pro espaço. A pessoa te atacou pessoalmente, atacou seu gosto, sua capacidade. Qual a sua primeira reação? Ficar brava e defender seu filme favorito, certo? Pronto, caiu na armadilha. A discussão sobre o filme morreu e virou uma briga pessoal. E o troll venceu. E agora? Chegamos à arma final. O botão nuclear dos debates. A carta que você joga quando tudo mais deu errado. Quando você está sem argumento nenhum e o seu oponente está prestes a te dar um nocaute. Esse é o último estratagema. Aqui não tem nem disfarce. Isso aqui é basicamente admitir que você perdeu no argumento. É quando você para de chutar a bola e vai direto na canela do outro jogador. É o famoso ataque ad hominem, que em latim quer dizer contra a pessoa. É a tática mais baixa e, infelizmente, uma das que mais funcionam, porque ela tira o foco da ideia e coloca o foco em quem está falando. O exemplo das meias é só para ilustrar, mas pensa num cenário real, um debate sobre economia. Um especialista apresenta um monte de dados. O outro cara, sem ter como discutir os números, solta: Ah, é muito fácil para você falar isso aí do seu pedestal, você não sabe como é a vida do povo de verdade. Sacou? Ele não falou um A sobre os dados. Ele atacou a pessoa, a posição dela, a suposta falta de contato com a realidade. E o pior é que, para quem está assistindo, isso pode até parecer um argumento bom. É o golpe mais baixo de todos, porque é um jeito de desqualificar o outro sem ter o trabalho de pensar. Ok, agora a gente tem um conhecimento poderoso. E até um pouco perigoso, né? E como já dizia o tio Ben lá no Homem-Aranha, com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Porque usar essas armas tem um preço, e um preço bem alto. E quem paga não é você, é algo muito maior, a verdade. O grande problema da dialética erística é que ela funciona. E quando a gente tem uma ferramenta que funciona, a gente corre o risco de se apaixonar por ela, de começar a ver toda e qualquer conversa como uma chance de vencer e não de aprender. E quando isso acontece, a primeira a morrer na praia é a verdade. Cada vez que uma discussão vira baixaria, com ataque pessoal, com distorção, a gente está envenenando o poço. A gente aumenta a polarização, destrói a confiança e torna impossível aprender uns com os outros. No fim das contas, no mundo já cheio de fake news, cada debate vencido na malandragem é uma derrota para todo mundo. Aí você me pergunta: Tá, mas então para que aprender tudo isso? Para virar um manipulador? Não, de jeito nenhum. O objetivo de conhecer a magia negra não é sair por aí usando, mas sim saber se defender dela. Pensa assim, é como aprender a identificar uma nota de dinheiro falsa. Saber como ela é feita não te transforma num falsificador, mas te impede de ser enganado. E para a gente transformar essa teoria toda em prática, eu tenho um desafio para você, o seu primeiro feitiço de defesa. A missão é bem simples, se liga.
Primeiro passo, escolha um lugar para observar. Pode ser um debate na TV, uma treta no YouTube, ou aqueles comentários gigantescos no Facebook ou no Twitter. Segundo passo, observe. Só olhe. Não entra na briga, não toma partido. Pensa que você é um cientista. Terceiro, o mais importante, identifique. Tente achar um dos golpes que a gente viu hoje sendo usado ao vivo. E por último, compartilhe. Desce aqui nos comentários e conta pra gente qual foi o estratagema que você flagrou. Bora transformar os comentários aqui embaixo no nosso laboratório de campo. Olha só, Schopenhauer entregou pra gente o mapa do campo de batalha da nossa mente. Ele mostrou as táticas, as armadilhas, as armas sujas, mas ele não disse de que lado a gente tem que lutar. Esse conhecimento é só uma ferramenta. Você pode usar para construir ou para destruir. Então a pergunta final que eu deixo para você é essa. Agora que você conhece as armas, agora que você sabe como o jogo sujo funciona, o que você vai fazer com isso? Você vai lutar do lado da verdade ou do lado da vitória? A escolha, no fim das contas, é sempre sua. Pensa nisso e a gente se vê na próxima análise.